Olá, líderes do nosso Brasil. Estamos começando aqui o podcast Líder Transformador, um podcast, um bate-papo em que eu, Tiago e Dari, meu pai, vamos conversar sobre gestão, sobre liderança, sobre construção de carreira. Já falei aqui um pouco antes, né, pai? É um grande orgulho estar aqui nesse momento, um projeto que a gente vem construindo na Escola Brasileira de Formação de Líderes. Esse podcast é um braço dessa nossa escola para a gente poder falar com o maior número possível de pessoas sobre gestão e liderança. Obrigado, né, por fazer essa parceria e por estar aqui. Tiago, obrigado a você. É um pensamento, um projeto que já vem há longo tempo, como você bem falou. E eu estou aqui para a gente trazer a experiência de grandes possibilidades que foi na minha carreira, então sempre procurando combinar muito a questão da família, a questão do crescimento, do desenvolvimento humano e olhando sempre para os dois endereços na vida, que é o endereço do trabalho e o endereço de casa. Quando a gente, independente da profissão, que a gente honra o local que a gente trabalha e percebe isso realmente como uma fonte de prazer, o trabalho, de desenvolvimento humano, de crescimento e de sobrevivência também, e para construir patrimônio, é a grande sacada que faz a diferença na vida. E depois também, quando a gente volta para casa, tem que voltar, na verdade, não só com o sentimento de dever cumprido, mas que tenha um seio familiar que te acolha, que você tenha orgulho. Então, dentro dessa jornada que eu tenho aí há praticamente 40 anos em gestão, tem muita coisa para a gente conversar. Tem muito que a gente falar. E quem sabe passar um pouco dessa experiência para você que está aí. De fato, uma longa jornada. Não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo, né, pai? E você falou sobre honrar o local de trabalho de casa. Acredito que quem tem lá na ponta, lá em casa, alguém que apoia, alguém que está junto, alguém que está contigo, as coisas acontecem de forma diferente no nosso trabalho, né? A gente consegue desenvolver o nosso melhor. Mas uma coisa importante aqui, hoje a gente está começando aqui o nosso podcast, e eu gostaria de saber, pai, na tua trajetória, na tua história, com certeza você teve muitos momentos de despertar para você começar a tua liderança. Mas se você for fazer um resgate, qual que foi o primeiro momento que você falou, poxa, ser líder é uma coisa que eu quero fazer, é uma caminhada que vale a pena? Você consegue trazer para nós esse momento específico na tua vida? Vou trazer. Tiago, que está Dari, né? 8, 9 anos. Uns poucos anos. 8, 9 anos. E eu estudava num colégio que a divisa da terra, na agricultura, é a divisa do colégio. Colégio com 370 alunos, mais ou menos. E eu tive a honra de tirar em 5 anos 3 primeiros lugares. Tá? 3 primeiros lugares da classe. Então, os coleguinhas, Tiago, de 8, 9, 10 anos, eles vinham perto de mim e perguntavam, qual que é o segredo de você sempre tirar o primeiro lugar? Eu falava, não, eu tenho, como princípio, de manhã eu venho para a escola, eu estudo, à tarde eu trabalho ajudando meu pai e minha mãe e meus irmãos, e à noite eu faço as tarefas, faço os temas de casa. Aí eu lembro que teve um momento que um dos coleguinhas falou, como assim, você não tem luz elétrica na casa? Como é que se estuda à noite? Aí eu falei, não, eu estudo com um lampião a querosene, que está aqui. Tá. E foi essa carreira que eu comecei a perceber que se eu realmente estudasse, me dedicasse mais, me levava a ser o primeiro lugar. Mas não é essa questão de ser o primeiro lugar. É do quanto você pode fazer a diferença aonde você está. E aí, no ano seguinte, teve a eleição para o líder da escola, na verdade, né? Grupo Escolar Rural de Bom Plano, no município de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Como eu tinha uma classe ali que os colegas vinham perguntar para mim, eu ajudava eles em prova, estudar para a prova, e eles perguntavam, e eu tinha aquele prazer de ajudar os meus coleguinhas. Aí falaram, não, você tem que ser candidato a líder da sala. Então veja, Tiago, num colégio de 370 alunos, eu fui eleito sem fazer campanha, sem me candidatar,
com 286 votos. Isso hoje colocando a 77%. Foi aí, com 12 anos de idade, que foi o primeiro despertar para a liderança. Eu falei, poxa vida, se eu ajudar as pessoas, se eu me colocar à disposição, se eu for uma pessoa simples, humilde, e que queira que os outros cresçam comigo, vai fazer a grande diferença. E aí fui eleito então com essa quantidade de votos. Foi uma honra. Aí eu cheguei em casa muito feliz, né? Falou, poxa, eu sou líder por 2 anos. Né? Foi um negócio maravilhoso, na verdade. E também foi então um despertar para a liderança na minha vida. Foi com 12 anos de idade que eu tive esse primeiro despertar. Esse garoto aqui, com boletim em primeiro lugar, mas sabendo o porquê, na verdade, que eu estava ali naquele momento. Eu já tinha uma certa consciência de responsabilidade, com 8, com 10, com 12 anos de idade. Mas isso vem assim com a orientação dos pais, né? Princípios de trabalho, de ética, o que você fala tem que valer, se tiver escrito vale, se não tiver, o que está combinado não é caro para ninguém, vamos fazer. E eu lembro que meu pai tinha sempre uma frase, né, que falava: quem madruga, Deus ajuda. E ela todo dia batia, né, para a gente acordar. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, é isso. Essa é a frase. E eu fiquei, até uma época eu achei que era um trauma, né? E hoje me ajuda demais eu levantar cedo. É o que me ajudou na minha carreira, na minha vida. Te impulsiona ainda, né? É uma coisa que virou positiva, que né? Virou alguns positivo. falam, poxa, que trauma na minha vida, mas isso aí foi bom para você até hoje. Até hoje, inclusive, conheço muito bem, né? Estamos juntos, sabemos da importância que é para você levantar de manhã, aproveitar melhor o período da manhã já, começar com o pé direito, né? E deixa eu falar um pouco aqui sobre a tua história ainda. Você vê a importância da gente, enquanto a gente trabalha, mesmo que eu não seja um líder. Eu não sou líder ainda, estou ali trabalhando, estou fazendo o meu papel dentro da empresa. Mas a importância, você não era líder em algum momento, mas você já era uma referência. Você se tornou líder por ser uma referência, por fazer bem aquilo que muitos não faziam. E assim é na empresa também, né? Você imagina, você já viu algum colaborador que foi promovido a líder que fazia um mau trabalho no operacional? Não existe. Primeiro, eu tenho que fazer muito bem feito, me tornar uma referência naquilo que eu faço, para depois eu almejar uma liderança. E geralmente as pessoas não esperam esse tempo. Não, eu já quero ser um líder. Claro, tem outros elementos, a pessoa tem que saber se relacionar com outras pessoas, assim como você também, você colocou muito bem aqui, ajudar os outros. Esse senso de contribuição é muito importante para o líder também. Mas quando você falou sobre a tua história, eu queria até te ouvir com relação a isso. Aí você falou, 77% das pessoas votaram em mim. Naquele momento despertou a liderança. Mas internamente, que sentimento que o Darizinho lá com seus 10, 12 anos teve ao saber, poxa, as pessoas confiaram a mim essa liderança. O que você sentiu naquele momento? Eu senti, Tiago, um prazer enorme de ter sido eleito. Eu falei, poxa vida, e uma alegria imensa das pessoas votarem em mim. E não é só o sentimento de voto, o sentimento assim, poxa, as pessoas gostam de mim. Então eu tenho que procurar fazer o melhor. E isso é uma relação de confiança. Então o líder precisa estabelecer confiança com as pessoas. Se as pessoas confiarem em mim, eles vão fazer a caminhada comigo. Porque confiança gera aproximação. A falta de confiança gera afastamento. Então você, líder, primeiro você precisa estabelecer confiança com a tua equipe. Além de competência técnica, de competência comportamental, você precisa estabelecer essa conexão de uma confiança enorme com a tua equipe. Aí você vai fazer qualquer chamamento, você vai despertar essa consciência de responsabilidade, de comprometimento com as pessoas e você vai gerar engajamento. Tiago, quando as pessoas estão engajadas, você pode, fazer os chamamentos, elas vão te acompanhar, elas vão trabalhar e vão fazer acontecer. Então, ser líder exige técnicas, mas exige muito o sentimento de prazer de estar com pessoas, de ter amor na relação com pessoas, de desejar o bem para as pessoas. É como se estivesse olhando no grande espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente enxerga a nossa imagem.
quando eu olho para o ser humano, eu enxergo a minha imagem. Então, se eu estou ali, eu desejo que a pessoa tenha saúde, que a pessoa seja feliz, que ela tenha prosperidade na vida, de algum momento vai voltar para mim. Então, a pergunta, Tiago, que é importante fazer, como que é o teu sentimento quando a pessoa tem sucesso na vida? É o sentimento de orgulho para você, mesmo você não conhecendo a pessoa. Você torce por ela, para que ela vá bem, porque tudo é uma relação de ida e volta. Tá? Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que deseja, vai voltar para a gente. Então, desde cedo, eu aprendi a ter uma mente de prosperidade, uma mente saudável, uma mente feliz. Tem N exemplos de situações que eu percebi que eu colocava na cabeça e daqui a pouco se materializava. Isso eu fui conquistando ao longo do tempo. Então, não é só conhecimento acadêmico, eu estudei bastante, mas eu pratiquei muito aquilo que eu estudava. É evidente que eu acertava muito, errava também, aprendia com os erros e vamos para frente. E outro sentimento é deixar as pessoas crescerem. Não ter medo de colocar pessoas boas junto com você. Então, você que é líder, tenha referência de quem é melhor que você. Uma empresa tem que olhar qual empresa é melhor do que a sua. E um líder, qualquer profissional, quem é melhor do que eu. Então, Tiago, quando a gente tem essa referência e tem coragem de colocar os melhores junto contigo, é isso que vai gerar um fortalecimento, você vai criar uma base, um lastro forte de crescimento pessoal, profissional e um crescimento da empresa, expansão da empresa que a gente está. E aí você vai crescendo, vai trabalhando um pouco no operacional, um pouco no estratégico, um pouco no sistêmico. Ah, mas trabalhar no sistêmico, sim, porque eu não posso só olhar a empresa como uma fonte de lucro. Eu tenho que olhar a contribuição que ela tem. Então, tudo que eu faço, tudo que eu desenvolvo, o quanto isso vai ter benefício para a empresa, quanto vai ter benefício para a sociedade de alguma maneira, porque é uma entrega. Eu preciso entregar alguma coisa, seja um projeto de conhecimento, seja um projeto material, eu preciso pensar primeiro na entrega. Eu não posso pensar primeiro no lucro, eu tenho que fazer as coisas de uma forma reversa. Então, lá na frente, o que eu quero com esse projeto? E aí, quem são meus clientes? Quanto vai custar para você colocar esse projeto em prática? Porque muitas pessoas olham lá na ponta e ao final eu tenho essa meta. Mas para isso eu tenho um processo aqui, que tem tecnologia, que tem o próprio processo, mas tem gente. Então, líder, nunca esqueça que todo processo tem, sim, pessoas que têm emoção, que têm sentimento, que têm sonhos de realização, que têm, às vezes, dificuldade. E aí, importante, Tiago, é fazer algumas perguntas. As pessoas, às vezes, não fazem as coisas. Não realizam como o líder pensa que tem que ser desenvolvida. Faça 3 perguntas. Só tem 3 respostas. As pessoas não fazem porque elas não querem, porque elas não sabem ou porque elas não podem fazer. Então, compete ao líder, compete ao gestor ou ao empresário descobrir por que as pessoas não estão fazendo. Elas não querem fazer? Vai ter que ter algum motivo. As pessoas têm que fazer a caminhada. Alguma situação de desconforto está levando as pessoas a não fazerem. Ou ela não conhece, eu preciso ter um plano de desenvolvimento dessas pessoas, de crescimento, e você vai tomar decisão. Se a pessoa realmente não quer crescer, aí também não é responsabilidade sua a pessoa que não quer, mas eu acho que sempre tem uma possibilidade. Eu sempre falo que às vezes a pessoa está 99% realizada e eu digo, olha, falta 1%. Talvez esse 1%, Tiago, seja aquela semente que falta para um novo despertar para a vida, para a liderança, para despertar uma nova consciência de vida, de valor. Então, esse 1% pode ser a grande semente que você vai plantar num terreno fértil, vai torcer, mas vai cuidar, vai ver essa árvore crescer e vai dar frutos. E os frutos não podem ser só seu, tem que ser compartilhado com a sua família, Com certeza. Com a sociedade, com a sua empresa e etc. E a paixão por trabalhar. Eu acho que isso me levou a chegar num dos mais altos patamares de liderança. Eu fui
Tiago, executivo ainda, sou conselheiro, sou consultor de empresas, mas sempre buscando me especializar, sempre buscando trazer o que for de melhor, tanto no mundo acadêmico como experiência em outras empresas. Então, quem é a referência maior nessa empresa no segmento A, ou B ou C? Trabalhei, Tiago, em diversos segmentos, da indústria, do varejo, enfim, segmentos assim que demanda agronegócio, que demanda a pessoa realmente levantar de manhã, colocar o pé na estrada e ir para frente, que as pessoas às vezes ficam esperando o resultado. É semelhante a um plano de carreira, às vezes. A pessoa quer crescer e espera que a empresa dê tudo para ela. Poxa, a carreira é minha responsabilidade. O crescimento de carreira depende da pessoa. Então, por isso que você vê a pessoa nascer no mesmo lugar, participar da mesma instrução, na mesma escola, com os mesmos professores, e daqui a pouco você vê um despontando, é um grande empreendedor, e o outro fica lá, daqui 10 anos. Ele não muda, ele tem a mesma conversa, a mesma retórica, porque ele não cresceu. Não é crescer nem financeiramente, é ter o capital intelectual, é o cara ter patrimônio intelectual. O que eu posso fazer diferente? Porque todo dia, a cada 24 horas, independente do fuso horário, nós nos renovamos. Nós renascemos de novo. Então, como que vai ser as 24 horas seguintes se eu tiver essa oportunidade de renascimento a cada 24 horas? Isso aqui é algo assim que está muito dentro da minha mente. O quanto eu preciso ter um pensamento sistêmico e não um pensamento mecânico. O pensamento mecânico é a pessoa que levanta de manhã, está tudo certo, toma banho, toma café e vai para o trabalho. Entrega resultado para caramba. Só que ela não interagiu, não aprendeu coisas novas e mecanicamente vive a vida. Agora, o pensamento sistêmico, ele entrega, ele tem prazer, ele curte, ele aprende, ele ensina, ele interage, ele torce pelo sucesso da empresa, ele faz a coisa acontecer, ele se coloca à disposição, ele faz além do que é o compromisso em carteira, ou seja PJ, ou seletista, não importa, e não reclama da vida. Eu sempre falo às vezes às pessoas que às vezes reclamam de tudo, cara. Reclamam se chove, se está frio, do governo, do padre, do pastor. Eu digo para elas, pare de reclamar. Pare de reclamar e faça e haja diferente. Porque aqui está o grande ponto que faz com que a gente cresça. Fazer a diferença na vida da gente e na vida das pessoas que convivem com nós. Perfeito, pai. São muitos ensinamentos aqui que a gente ouve e você consegue conectar vários pontos aqui, né? A gente vai aprendendo aqui. Acredito que todos vocês que estão aí acompanhando vão se conectando com isso e agregando muito na vida de vocês. E ao mesmo tempo que você diz, eu cheguei até o patamar de consultor, conselheiro, e as pessoas talvez pensem, mas olha só, ele teve uma construção de carreira e chegou lá rapidamente. Até eu quero que você fale sobre isso, porque daí parece que aquele menino que tinha 12 anos, ele simplesmente foi crescendo rapidamente e chegou lá naquele espaço de consultor ou de conselheiro, e não é assim. Hoje as pessoas querem rapidez, velocidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de crescimento, que não é um processo tão rápido assim, né? Como que é essa tua evolução? Vamos pegar o Dari, agora já vindo para o mundo profissional, que com seus 16 anos ingressou no mercado de trabalho e que chega até hoje. Como que foi esse teu crescimento? E aí, pensando em liderança, essa evolução, o tempo que leva também para que as pessoas compreendam todo esse processo. Paciência, persistência e muito trabalho. E muito trabalho. Eu vejo, Tiago, que tem algumas pessoas que se poupam demais no trabalho. O trabalho não é para gente, não é ambiente de se poupar, não é lazer. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que trabalhar X horas, que tem que, além do esforço psicológico e físico, mas tem que ter um equilíbrio aí. Mas eu preciso entregar um pouco mais. Eu sempre procurei, além do prazer de trabalhar, ir para um banco de escola, ter contato com um grupo de pessoas que entendam mais do que eu e eu também poder contribuir com elas, e analisando o crescimento se fosse uma escada do ser, do fazer, do ter e renovação. Eu trago até hoje na minha vida essa escala de crescimento. Então, a base é do ser. Aí eu vou realizar.
eu vou ser compensado por isso. Mas eu preciso, a cada momento, estar renovando a minha cabeça, renovando os meus conhecimentos. Agora, por exemplo, inteligência artificial. Nós fomos num evento onde inteligência artificial Vamos imaginar, nós estamos num trem. E daqui a pouco passa um trem-bala, você fala, nossa, passou por mim. É mais ou menos isso a inteligência artificial. Você está no mesmo ambiente, só que a tua velocidade é menor. E aí então passou um trem-bala e qualquer um de nós pode ficar para trás. Então, para quem estudava com lampião a querosene, chegar hoje no mundo da inteligência artificial. Eu fui conhecer televisão com 12 anos de idade, Tiago. 12 anos. E isso só me mostrava que eu tinha que fazer a diferença na vida. E se você participar, né, ativamente, como você participa de eventos, e a gente faz um trabalho grande junto, né, você vai ver que eu não me poupo num vivencial, por exemplo, de 2 dias. Aí pode dizer, é fazer acontecer, é você entregar o que você pode entregar, não se poupar. Seja numa palestra, seja num treinamento, seja num trabalho operacional, estratégico, o que for tático, seja, sabe, para você poder curtir a vida. Quantas viagens eu já fiz? Então, se pegar, o cara fala, para ser empreendedor, tem que abrir uma empresa. Eu fui empreendedor dentro das empresas, dentro das organizações. Porque eu sempre fui dono do meu negócio. Eu coordenei equipes de 260 pessoas fazendo parte da minha equipe, com mais 5 gerentes, etc. Empresa de 20 e poucos mil colaboradores, com 130 operações. É algo assim, bom, e como é que faz para acompanhar o crescimento? Eu criei universidade corporativa, formava líderes, formava gerentes para dar sustentabilidade de expansão e crescimento da empresa. Tá? Em todo o segmento. Então, eu tenho experiência de empresa de verdade, com 100 colaboradores, com 1.000, com 3.000, com 10, com 15, com 20 e poucos mil colaboradores. Aí você pode até perguntar, qual que é o segredo disso? Saber sincronizar. Eu tenho que estar aqui olhando. Quando eu quero saber o específico do que está acontecendo, eu vou para o analítico, eu vou lá embaixo. Aqui na base. Agora, para fazer rodar, eu vou aqui no tático para conectar as pessoas e o pensamento e a operação. Quando eu quero olhar um pouco mais a inteligência, eu vou aqui em cima. E então aí eu olho o negócio de cima para baixo. E às vezes, tanto o gestor como o dono da empresa fica muito operacional. Ele passa pelo tático e vai lá embaixo no operacional. Então ele fica a vida toda aqui na base tentando resolver problema que não é responsabilidade dele, é responsabilidade. Você que é líder, a responsabilidade de resolver problema é sua. O dono da empresa, é importante que ele pense o estratégico da empresa. Não leve problema, leve solução. Leve alternativas de solução para o seu chefe, para o seu gestor, para o seu diretor, para o proprietário da empresa. Leve solução. Tudo tem jeito. Não potencialize coisa negativa. Problema são oportunidades de você fazer melhor o teu exercício de líder. Então são coisas básicas, mas se a gente levar a sério, faz uma grande diferença na liderança e na vida como um todo. Na vida, e você falando sobre isso, alguns pontos aqui eu anotei. Essa questão de manter tudo sincronizado, claro, você falou do sistêmico, mas é papel do líder, né? Como a gente tem, analogicamente, a gente fala sobre a questão do líder atuar como um maestro, né? E você disse muito bem, eu preciso contratar pessoas que sejam melhores do que eu em vários aspectos, né? Porque eu vou sincronizar esse time para entregar resultado. Eu não preciso ser o expert na operação lá embaixo, mas eu preciso entender, mas quem tem que fazer bem é o meu liderado, né? Então eu vou construir um sistema para as coisas acontecerem e gerarem resultado. E aí você colocou uma questão também que eu achei bem importante aqui, que é não se poupar. É claro que a gente não vai generalizar aqui, mas hoje a gente vive um momento que as pessoas querem se poupar demais. As pessoas muitas vezes não querem ir além. O que você falaria para essas pessoas? Qual que é o caminho para ela
falando, eu vou começar a fazer, eu tenho que fazer. O que ela tem que mudar? É o modelo mental? É o jeito de fazer? O que ela precisaria mudar na vida dela para ela começar a tratar diferente essa caminhada dela e construir uma carreira sólida como você construiu? E também, ponderando aqui uma questão que você colocou da inteligência artificial, enfim, você é uma pessoa que, imagina, você falou lá, com 12 anos eu não assistia TV, não tinha TV, eu tive acesso à televisão com 12 anos. Mas quando você teve acesso, você começou a evoluir junto com o tempo. Você não ficou parado, você não parou em momento nenhum, né? Então, você chega na tua carreira hoje como consultor e como conselheiro porque você nunca parou no tempo. Faz sentido isso para a tua carreira? E o que você pode dizer para as pessoas para evoluírem como você tem evoluído? Para evoluir, primeiro tem que ter predisposição e posicionamento diante da vida. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Tá? Eu lembro, tenho até ali um recorte aí de uma fotografia, que eu fui no evento do dia 14 ao dia 18 de janeiro de 1981. Eu já tinha uma faculdade. Até dá pra gente pegar aqui, né? Por favor. Deixa eu puxar aqui. Puxa aí a pasta que eu vou fazer questão de mostrar aqui. Um evento que mudou minha vida. Que mudou minha vida. Está aqui. 800 jovens. Não se falava em propósito. Mas era descobrir o propósito de cada um. Quando eu descobri por que eu estava aqui, e olha que eu já estava aí com 20 anos, 20 e pouquinho, já fazendo faculdade. Foi algo diferente. Então, para crescimento, eu preciso pensar na entrega, no propósito, na missão de valor. Porque levantar de manhã, Thiago, e trabalhar é uma missão. A forma como eu trabalho, esse é o propósito, de verdade. Então, levantar de manhã é uma obrigação e trabalhar, então você tem aquela missão de entrega, está tudo certo. Mas o propósito é acima de tudo. Então, o que eu posso falar para as pessoas realmente? Acredita em você, acredita nos teus sonhos, tenha objetivo traçado a curto, médio e longo prazo, estude, se coloque, fique indignado com algumas coisas que acontecem contigo ou com o teu resultado. Ah, mas indignado? Sim, indignado, porque quando a pessoa está indignada é como se fosse a energia da raiva. Raiva demais atrapalha, mas quando o cara tem um pouquinho... Poxa, a raiva é indignação, Thiago. Eu fico indignado com algumas coisas, aí eu vou reagir. Uhum. Então, o poder da reação é o grande negócio para crescimento. Eu não me conformo, sair do conformismo, sair, sabe, da acomodação. Eu falo, eu vou fazer diferente. Se você vai levantar às 6 ou às 10 da manhã, não importa, mas enquanto estiver produzindo, produza o melhor. E olha o teu sonho todo dia. Eu mapeava as coisas, eu colocava na parede as coisas. Esse evento aqui, eu voltei assim, diferente. E aí, até em casa, sentiram, poxa, que eu estava meio fora. Mas não era isso. Eu tenho uma irmã que é freira, você conhece? Sim. E daí meus pais falaram para ela, olha, o Dari está meio... Ela veio conversar comigo, eu soube isso depois. Ela falou, não, o Dari só descobriu o propósito dele. Mas eu fazia algumas coisas meio diferente, meio bolada, diferente. Eu voltei de lá muito contaminado, no bom sentido, né? Aquela semente fervilhando na minha cabeça. E eu querendo fazer diferente. Aí eu coloquei um grande espelho e eu faço isso até hoje. Eu falava, meu nome é Dari Antônio Melo Paz, eu sou uma pessoa saudável, próspera e feliz. Então, quando a gente coloca isso na mente, no coração, e começa a falar isso pra gente, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu sou uma pessoa saudável, próspera e feliz. Não precisa os outros saberem. É um sentimento que está aqui no inconsciente. Quanto tempo faz? Eu reproduzo essa frase, essa energia, todos os dias. E outra coisa que eu fiz, eu comprei globo e mapa e comecei a pontear onde que eu ia no mundo. E você sabe, todos os lugares que eu coloquei, todos eu fui visitar. Muitos deles vocês, como família, como filhos, você foi junto.
Sim. Você percebe o quanto a mente materializa a força que tem o pensamento, a força que tem as palavras da gente. Para materializar um sonho, vai sair do pensamento, vai sair das palavras. Mas não é, às vezes, só colocar no papel. Não, você tem que cavar para acontecer. Você tem que trabalhar para fazer acontecer. Você tem que se colocar para o seu sonho. E dizer que você é merecedor, que você é merecedora. Porque às vezes a coisa está acontecendo. Será que eu mereço? Falar para você, você merece o melhor na sua vida. Você merece o melhor. Acredite, você veio para vencer. O ser humano foi feito para andar para frente e para cima. Tenha uma mente positiva, tenha orgulho do ambiente que você está. Você sabe por quê, Tiago? O melhor endereço é o endereço da casa da gente. O melhor nome é o meu nome. A melhor família é a minha. A melhor empresa é a empresa que eu estou trabalhando. A melhor profissão é aquela que eu tenho. Porque se eu não gostar daquilo que eu faço, não gostar do endereço do trabalho ou endereço de casa, viu? Alguma coisa você tem que consertar. Porque se você não consertar... Está tudo errado, né? Está tudo errado na vida, quer dizer... Como é que fica? Eu estou num ambiente que eu não estou feliz? E falando em ambiente, nós temos 2 ambientes, né? Seja onde for. O ambiente físico e o ambiente psicológico. Muitos gestores cuidam do ambiente físico, que é aquilo que a gente enxerga, que são as máquinas, os produtos, o computador, a mesa, escrevendo, as máquinas rurais, bom, enfim, é aquilo que a gente enxerga, é material. E não olha o mundo emocional. Você sabe que hoje demanda emocional, para mim, ela tem prioridade. Porque demanda emocional você não percebe. E aí eu sempre falo, né, até pela formação, a demanda emocional é o grito sem palavras. A pessoa grita, mas não tem voz. Cabe a outra pessoa perceber que a outra está precisando de ajuda. Tá? Não é só às 10 horas. Mas vai fazer isso no ambiente de trabalho? Sim, dá para fazer. Não estou falando nem terapia, nem nada. Por que você está legal? Por que você não está legal hoje? Eu fazia, numa das indústrias, eu coloquei quadro emocional. A carinha da pessoa ali e tinha as fichinhas. Verde, amarelo e vermelho. E as pessoas colocavam a ficha, lógico, tem que ter um ambiente de confiança das pessoas, né? E então, todo o ambiente preparado, o ambiente físico e psicológico, e as pessoas vinham e se você está bem, coloca no verde. Se você está mais ou menos, coloca no amarelo. Se não está legal hoje, coloca no vermelho. Mas fazer isso no ambiente de trabalho... Dá, isso não custa tempo, não custa nada, cara. É como fazer a oração do Pai Nosso de manhã para a gente seguir. É coisa tranquila. E aí eu percebi que tinha pessoas que colocavam no verde, ficavam no verde, de repente no amarelo, ou a pessoa chegava e colocava no vermelho, dali a pouco estava no amarelo ou estava no verde. E eu comecei a prestar atenção, tinha uma pessoa que fazia essa observação e trazia relatório. Eu falei, não, deixa eu começar a olhar eu de perto, fiquei observando. Aí chegou uma pessoa e colocou no vermelho. Dali a pouco estava no amarelo e logo em seguida estava no verde. Eu fui lá e perguntei, viu? Você chegou e colocou no vermelho e amarelo e verde. O que aconteceu contigo? Ela falou, Dari, sabe o que aconteceu? Fulano de tal. Quando eu coloquei no vermelho, ele veio perguntar, o que aconteceu com você que você não está bem hoje? Só essa pergunta melhorou o início do meu dia. Eu percebi que alguém ali no ambiente se importava comigo. Então, se importar com as pessoas faz a diferença. Você que é líder, se importe com as pessoas, se importe com a tua equipe, perceba. Ele está ali para entregar resultado, mas ele tem emoção e tem sentimento. Ele tem uma família, ele tem um endereço. E às vezes você precisa completar esse sentimento dentro da empresa, o sentimento positivo. Você ouvir aí 1 minuto, 2 minutos. Eu lembro na época que tinha o gerente minuto, né? E eu ensinava as pessoas, faça o acolhimento para os novos que estão chegando, faça o acolhimento. Colocava o padrinho do setor, né? O padrinho de quem chegava, para acolher, orientar, coisas básicas. Fazia integração,
as políticas, as normas da empresa, aqui funciona assim, é o jeito e a maneira da empresa é essa, entrega de resultado, aqui está a tua função, treinamento está aqui, a tua carreira está aqui, etc. Mas aqui também está o banheiro, está o café, está o almoço e etc. Tá? E aqui você pode sentir, aqui você pode crescer, aqui você pode errar. Da pergunta que você fez também, uma das possibilidades, se a pessoa tem uma capacidade já confirmada, está tudo certo. Se ela não tem, deixa ela. É como se tivesse um barquinho lá no meio do oceano, mas você tem que ter um momento de resgate dela. Pode perguntar para muita gente que cresceu, que são gerentes, são diretores de outra empresa, começaram como estagiário comigo, recém-faculdade, e vieram trabalhar comigo. E elas depois entendiam que eu deixava, quando ia no mergulho, eu ia lá e resgatava, e eu estava junto com a pessoa. Ela sabia que podia contar comigo. Ela sabia que eu estava ali, sabe? Não deixava ela afundar. Então, você que é líder, deixa a pessoa aprender, deixa ela errar um pouco, sabe? Dê mais desafio do que você acha que ela pode, porque ela pode sempre mais. Se ela quer crescer, oriente nisso, mas deixa ela fazer as coisas. Não fique policiando. Aí você dá uma tarefa para ela e dali um minuto você está cobrando. Deixa ela fazer. Tenha meta. Se é um dia, é final do dia. Se é uma semana, um mês. Deixa ela realizar. Agora, se ela não entrega, não deixe de lado também. Você tem que saber. Talvez tenha uma daquelas respostas lá. Eu não quero, não posso. Ou não sei. Ou não sei fazer. Total. Dê liberdade para as pessoas te darem resposta. Mas deixa, acima de tudo, elas errar um pouco e crescer. Não errar nas mesmas coisas, né? Mas, daí não dá para repetir o erro, mas deixa que a pessoa faça, que desenvolva o trabalho. Deixa ela navegar um pouquinho. Que possa navegar sozinha. Eu, como líder, eu também gosto de fazer isso, de deixar as pessoas acharem a solução por si próprias. E o que você falou lá atrás, quando a pessoa chega, você falou de o líder chegar para o seu superior e trazer soluções, mas qualquer colaborador, se chega para mim, eu tenho um problema tal, e que solução você colocaria como uma solução possível para isso? Aí a pessoa começa a pensar, não sei, Thiago, o que a gente poderia pensar agora? Vamos construir juntos aqui possibilidades. Aí você como líder é responsável, obviamente, como você disse, o líder é responsável por resolver os problemas, é tua responsabilidade, mas eu posso compartilhar esse processo de decisão com o meu liderado. Isso parte da minha escuta, da capacidade de eu me relacionar. E eu quero colocar uma situação aqui, quando você falava sobre a questão dos sentimentos, às vezes as pessoas não estão bem, às vezes elas chegam um pouco tristes no trabalho, estão com uma situação em casa, ou no próprio trabalho, alguma relação, alguma situação. Eu lembro de uma passagem em um treinamento que eu estava ministrando, e aí o participante falou, Thiago, isso já quando ele tinha mudado a forma de pensar dele. Falou, Thiago, até antes desse treinamento, quando eu chegava na empresa, eu colocava meu coração ali na árvore de entrada, eu ia trabalhava, e quando eu saía, eu pegava meu coração de volta. Ou seja, eu não posso sentir na empresa. Só que ele era o líder. Imagina um líder que não tem sentimento. Ele vai se preocupar com os sentimentos da sua equipe? Dificilmente. Então, que tipo de líder ele era até então? Eu não posso mostrar meu sentimento, também não posso conversar com as pessoas sobre isso, mas quando eu faço isso, quando eu incorporo esse ambiente que a gente pode conversar sobre isso também, a gente consegue construir melhores resultados, certo? E outra coisa que você falou também, eu achei super válido e super importante, daquela passagem que você teve na sua vida também, que uma colega de trabalho estava com a outra, viu que ela estava com a fitinha vermelha, né, e perguntou para ela, o que aconteceu? O que ela fez nesse momento? Ela se importou. E provavelmente, só com essa pergunta, como você disse, já melhorou. E quando ela falou alguma coisa para essa outra pessoa, não, mas aconteceu isso, às vezes brevemente, ela já externalizou um pouco. E aí dentro da prática do dia a dia, até caminhando para outras técnicas que a gente aplica no dia a dia, tem muito disso. Em alguns momentos de grandes conflitos, a gente só faz uma pergunta para a pessoa. E a gente só tem que ouvir e acolher. E nesse momento a gente consegue crescer em conjunto, né? Aquilo que a pessoa estava sentindo, que era muito forte para ela, ela deixa de ter aquele sentimento tão negativo e transforma. A gente estava tratando agora sobre isso. Às vezes, algo que no início parece algo muito difícil e ruim, pode se transformar quando a gente começa a pensar de forma diferente.
Só que muitas vezes faz a pergunta e não deixa a pessoa responder, né? Também. E se responde, não vale a resposta, porque, acima de tudo, é eu que dou as cartas finais. São detalhes que também a pessoa, né? A gente tem que observar que tem que ser verdadeiro. Ouvir de forma atenta e verdadeira. Eu quero te ouvir, eu me importo com você verdadeiramente. E se a gente abrir um pouco o leque aqui, uma empresa sem cliente não é nada. Um líder sem equipe, menos ainda. Então, você que é líder, os resultados, a tua equipe que entrega. Você faz a gestão, você orienta, aconselha, você ensina, você tem meta, você faz acontecer. Mas a tua equipe é que te ajuda você a crescer. Então, desafie a equipe, tenha rigor, mas se tiver que dar um abraço, dê um abraço e recompense e comemore o resultado. A gente vê, às vezes, Thiago, uma grande situação, assim, de não... As pessoas não compartilham as vitórias, mas só as derrotas. Tá? Então, olha problema como problema, não olha como uma possibilidade de crescimento, enfim, de conquista. E quando consegue um bom resultado, ele só levanta a bandeira. A bandeira da equipe. A bandeira da equipe. Faça alguma coisa. Convide. Eu tenho o hábito, você sabe, a equipe direta comigo, pelo menos 2 vezes por ano eu reunia na minha casa, lá em casa, no espaço de família para conviver, para participar da vida. Porque os 2 endereços são fundamentais, as pessoas estão lá, também têm família, têm objetivos, e eu tenho que saber qual que é o objetivo das pessoas, para eu poder, de alguma maneira, sonhar a empresa, sonhar os meus sonhos, mas ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. Tá? Quando eu ajudo elas a realizar o sonho, eu falo para você, as pessoas vão ter uma gratidão enorme. Talvez não é nem pela pessoa, pelo modelo de gestão, de liderança dela. Então, o modelo de gestão faz a diferença. Esse modelo que aproxima, de confiança, do desejo do bem. Vamos plantar uma semente boa, vamos crescer junto, vamos, compartilhar aquilo que é bom. Então, essa importância do compartilhamento, né? E como você acabou de colocar, às vezes a gente compartilha o problema, a gente compartilha o resultado que não está bom, mas aí eu atingi o resultado, eu nem me reúno com a equipe, tá bom indo assim, então não preciso me reunir. Ou para celebrar, é tão importante celebrar, como você disse, essa reunião, mas não precisa ser na reunião, no evento em si, mas celebrar as vitórias que a gente tem no dia a dia, né? Fazer uma oração, conversar sobre como que nós estamos caminhando, afinal, é uma construção conjunta. Eu compartilho com a minha equipe porque nós estamos construindo juntos. Eu não, porque acontece muito isso também, né? Se eu estou ganhando, eu líder, é que estou acertando. Se a gente não está indo para frente, é a minha equipe que é a culpada. Não acontece de vez em quando isso aí? Por outro lado, né, Thiago? Ok, acontece muito isso. Por outro lado, não dá para aceitar resultado mediano, né? Empresa não sobrevive com resultado médio. Se a meta é 100, cara, a meta é 100. Não pode ser 90, 80. Ah, mas aconteceu, abriu um concorrente do lado. Ah, porque choveu demais. Tem coisas que são entendíveis, outras não. Eu até carrego uma pulseira aqui. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Isso há muito tempo. Chega de desculpa. Que as pessoas colocam muito, além do problema, desculpa. Na empresa, desculpa para a vida, desculpa para o dia, desculpa na equipe, desculpa em todas as áreas. Todas as áreas. E tem problemas diversos, né, que a gente pode estar falando, e principalmente nos nossos cursos, né? Quanta coisa que a gente faz de laboratório, né? Quanta ferramenta a gente entrega de gestão. Quanto insight para as pessoas que participam dos eventos. Fala, poxa vida, esse evento mudou a direção. Hoje foi visto coisa que eu nunca imaginei que poderia ser feito. E coisas que são, de certa forma, simples, né? Mas não são praticadas, não são pensadas antes.
E o líder entender também, acho que aqui cabe a gente falar isso, você falou do ambiente, né? Psicológico, físico. É importante do líder entender que ele é muito responsável pela criação desse ambiente e pensar o seguinte, às vezes, até o colaborador, né, profissional, ele chega no ambiente e fala, esse ambiente não é bom para mim. Mas será que o ambiente não é bom para você? Porque a gente é influenciado o tempo todo pelo ambiente que a gente está. Mas todos nós, temos a capacidade de chegar no ambiente e transformar o ambiente. O líder mais ainda, porque é ele que está coordenando toda aquela situação. Então, eu como líder, eu preciso ter essa consciência, né? Eu sou muito responsável por como esse ambiente vai acontecer aqui na prática, principalmente esse ambiente psicológico. Lógico, a questão das ferramentas, o que eu vou ter aqui, ok, isso a empresa vai proporcionar, mas o ambiente psicológico, esse aí é o mais importante. E é papel do líder propagar isso, né? Com certeza, o líder precisa estar com o radar ligado. Com certeza. O radar ligado é para captar sinais. Então, qual o sinal que está apontando para o meu ambiente físico e o meu ambiente psicológico? Então, se o radar, se a pessoa não tiver sensibilidade para captar sinais, realmente ela não vai perceber. Então, ela vai deixar, sim, como você falou, o coração na porta e depois vai resgatar. E vira uma coisa mecânica, né? Puramente mecânica. Uma gestão mecânica. E aí a pessoa sofre, fala, meu Deus, eu estou no sofrimento nessa empresa, as pessoas não fazem, eu falo, não fazem, não adianta, é tudo incompetente. Quer saber a verdade? Se a tua equipe não está indo bem, a incompetência é sua. Por que você não treina? Por que você contrata pessoas que não vão fazer a caminhada com você? Resultado é compartilhado. Não fale mal da sua equipe. Tem gente que fala mal da equipe, cara. Faça a diferença. Faça a diferença. Fala mal da equipe como fala mal da família, cara. Fala mal da empresa como fala mal do teu ambiente ganha-pão. Tá? E infelizmente tá cheio por aí, né? Tá cheio por Tem aí. bastante gente fazendo isso. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Sem contar naquelas pessoas, né, que para agradar o chefe ou agradar talvez até o dono da empresa, numa reunião. Eu participei de reunião, Thiago, que eu não aguentei no corredor, eu peguei 2 pessoas, levei na sala de reunião de volta e falei, viu, vamos conversar aqui. O que aconteceu? Foi estabelecido uma mudança, 100% quem estava lá aceitou. Eu pensei, vai ter gente que daqui 1 minuto no corredor já está contra. Os primeiros que aplaudiram, que beleza, meu presidente, beleza, é isso aí que vai. Desceram e já estavam no corredor fofocando, não vai dar certo. Eu falei que sim, mas porque tinha que dizer para o diretor que ia dar tudo certo. Mas eu não acredito nessa ideia. Eu peguei no braço do, levei para a sala de reunião de volta e falei, viu, eu vou chamar o presidente aqui para vocês falar para ele que vocês não estão acreditando na ideia. Cara, falar para você, é só assim que a gente muda algumas cabeças. Isso é falsidade no ambiente de trabalho. Por que você concorda se aí dentro você está discordando? Argumente. Porque tem pontos que é a palavra final do dono da empresa. Eu posso discordar, eu posso argumentar. Mas tem momentos que o cara tem que ter sensibilidade e falar, ponto final. Tem que ir para frente, tem que fazer. Independente de qualquer coisa, respeitar a decisão. A decisão está tomada. Isso aí. Né? É isso aí. Independente de qualquer coisa. Uma mensagem, então, já nos encaminhando aqui para o final desse podcast, Líder Transformador, né? Um encontro muito rico, com muitos ensinamentos, trazendo a tua história. E que bom que teremos outras oportunidades para falar muito mais, tem uma história longa e muitos ensinamentos para todos. Quer deixar uma mensagem final para as pessoas? Alguma coisa que você queira dizer nesse momento? Desejando uma boa semana, uma semana abençoada. Fique à vontade para suas palavras finais. Falar, Thiago, que a vida é muito linda e muito bela. E a gente precisa entender o valor que a nossa vida tem. Quando a gente olha para a vida como um prazer de estar aqui, de poder respirar, de poder fazer algo diferente, de poder crescer, é tudo. Então valorize, faça um gesto de gentileza para você. Para eu fazer um gesto de gentileza com outra pessoa, eu preciso fazer um gesto de gentileza comigo. Tem uma frase conhecida, quem ama, cuida. Cuide-se.
Cuide das pessoas, cuide da vida, cuide do seu trabalho, cuide da sua profissão. Cuide-se. Porque o ato de cuidar, o ato de ser gentil com a gente e com as pessoas, faz a grande diferença. Vamos ter diversos encontros por aí. Que coisa maravilhosa. Obrigado, pai. Que bom a gente poder conversar um pouco aqui. Teremos outras oportunidades. Esse foi, então, um podcast Líder Transformador. Um prazer receber você aqui. Inscreva-se no canal da EBFL, Escola Brasileira de Formação de Líderes, e acompanhe os nossos podcasts, os nossos conteúdos. Estejam conosco. E seguindo aqui a onda do pai, né? Vou falar aqui uma coisa que ele sempre fala. Seja saudável, próspero e feliz. Obrigado.